Nosso último palestrante é José Roberto Eloane, professor titular e pesquisador do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e da Faculdade de Educação da Unicamp. Tem doutorado em pesquisa e estuda o tema de assédio moral sexual, discriminação e ética do trabalho há 25 anos, autor de vários livros e artigos científicos sobre o tema. O professor está com a palavra. Obrigado, então. Eu acho que vão ficar mais perdidos ainda com o que eu vou falar, mas essa é outra questão. Já perdidos por perdidos, né? Vamos ver se, às vezes, após ficar perdido, a gente se acha, né? Num oásis, pode ser. Mas agora, obrigado, viu? Mas agora, sem brincadeira, porque o assunto é muito sério, né? Quero começar agradecendo, e agradecendo mesmo, a doutora Ana Paola Diniz, pelo convite, a doutora Ângela Sampaio, que estava aqui, a minha queridíssima amiga, doutora Adriana Amanta, que acaba de defender um belo trabalho, né, está aqui junto de vocês. Muito prazer te conhecer de nome, conhecer o Leonardo Vandelli, que eu conheço tão pouquinho, só mais de 15 anos, não é? Estar junto de vocês aqui, agradecer aos servidores, sempre conversava há muito tempo com o desembargador Cláudio Brandão, que também é um grande amigo, uma pessoa muito especial, está falando, olha, aqui no tribunal vocês têm algumas preciosidades, que são servidores, né? Pessoas sempre muito gentis, muito prestativas, enfim, e que permaneçam unidos, não é? Porque a justiça precisa de bons magistrados, bons servidores, enfim, precisa de gente, antes de mais nada, né? Pessoas que não vejam no trabalho apenas um contra-cheque, mas como uma missão, de fato, né? Uma missão, um trabalho que faça sentido, que a pessoa chegue em casa e diga, eu fiz a diferença na vida de alguém. Então, eu acho que isso que é importante, né? E eu vou falar perto de vocês, porque eu gosto de tecnologia, mas eu prefiro ficar perto das pessoas. Então, chega de telinha, né? Então, me perdoe se eu dar as costas de vez em quando. Bom, eu vou começar a conversar com vocês, voltar, já que a gente está perdido, vamos voltar aos clássicos, né? Vamos voltar a Aristóteles, a Platão, né? A esses pensadores que nos ensinaram e nos ensinam, continuam nos ensinando muito bem, né? É interessante que Platão era obcecado pela questão da ambiguidade de certas palavras, não é? E Platão costumava usar o termo fármaco de 3 formas. Fármaco, em grego clássico, significa aquilo que cura, mas pode ser aquilo que mata, e um terceiro sentido, que é o menos utilizado, inclusive por Platão e mais tarde por Aristóteles, que é cosmético. Olha que coisa interessante. O cosmético nem mata, nem cura. Às vezes ele esconde, ele disfarça, né? É um significado que, inclusive, historiadores muitas vezes não dão realce, porque é pouco utilizado, mas o Platão dizia que é um significado muito importante. E vejam bem que coisa interessante, né? O Platão faz referência a esse termo. Acho que não está muito bom, está meio fraco, tá? Senão eu falo sem, né? Eu acho que está, ele está. Obrigado. Não é censura, não. O Platão ele faz referência a esse termo e ele dizia, né, que, afinal de contas, o que vai determinar
se a linguagem, e daí ele faz uso do termo mesmo linguagem, ela cura, ela mata ou ela esconde, vai ser a kairos, o que significa ocasião. Depende como eu utilizo uma linguagem, eu posso estar expressando, portanto, uma grande verdade e tem o poder de curar, de unir as pessoas, de fazê-las entender, como eu posso usar da sedução para atingir, para magoar, para ser um vilipêndio, e também eu posso esconder uma realidade. E daí ele vai ter uma discussão com o seu maior discípulo e ex-aluno, Aristóteles, que vai fazer uso da retórica, dizendo que a retórica também ela pode fazer com que sejamos mais didáticos, com que façamos que as pessoas nos entendam, mas também ela tem um poder sedutor. E o Aristóteles vai dizer, olha, compete a quem fala, ao narrador, determinar o que ele exatamente quer. E daí é uma questão da ética. E não é à toa que o Aristóteles, depois, vai ser um dos pioneiros dos estudos da ética. Talvez, diria Freud, né, um certo sentimento de culpa inconsciente, ele vai se dedicar à própria ética. Ele é praticamente o criador daquilo que a gente pode falar de retórica. Os primeiros textos sobre retórica são de Aristóteles, baseado em Sócrates, né? E depois ele vai fazer o seguinte, olha, vai depender da ética, qual seja, de uma lei interna, eu determinar o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo e para que serve. Por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com essa discussão. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora. Afinal de contas, boa parte do que a gente faz ou deixa de fazer, e hoje isso é pacífico, não está no plano do consciente. A linguagem é a mesma coisa. Nós falamos ou deixamos de falar, afinal de contas, baseados naquilo que a gente idealizou ser o melhor para os outros e para nós. Se tem coisa que a gente vive fazendo o tempo todo, é cuidar de uma certa imagem. E se tem algo que o juiz faz o tempo todo, desde os bancos escolares, quando ele faz direito, é projetar um ideal de ego que, tal como a linguagem pode curar, pode fazer com que ele se sinta mais prestigiado, com que ele se sinta mais importante, com que ele se sinta, afinal de contas, como uma pessoa que tem uma imensa responsabilidade social, que vai decidir a vida de centenas de pessoas, mas também pode ser o seu próprio veneno. Como assim, Elane? O que é isso? Por que o próprio veneno? Porque quando eu projeto um ideal do ego que vai se contrapor a uma realidade que não permite que esse ideal de ego seja cumprido, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma situação que vai fazer com que esse magistrado adoeça. Porque o real do trabalho, como diria Dejoux, porque o dia a dia acaba sendo impeditivo para que ele consiga produzir uma narrativa concreta para os outros e para ele, de que ele, afinal de contas, está fazendo algo que é importante e que corresponde àquele idealizado, àquele ideal de ego que ele idealizou durante muito tempo. Por que eu digo isso? Porque, afinal de contas, nós saímos há pouco tempo de uma sociedade que a gente pode chamar... Eu vou pular alguns slides, porque não vai dar tempo, tá? Então, a gente vai sem slide mesmo. Depois, opa. Uma sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar ela se baseia em pressupostos muito claros, um controle muito claro, metas a cumprir muito claras, que regem a nossa conduta, o que fazemos ou o que deixamos de fazer. Então, a sociedade disciplinar, que foi escancarada por Michel Foucault, por boa parte dos historiadores, por Hobbes Ramal, enfim, praticamente
todos os sociólogos, filósofos, historiadores se cansaram de criticar, de pontuar que a sociedade disciplinar é a sociedade de Taylor, é a sociedade de Fayol, é a sociedade de Stanislavski, enfim, de todos, afinal de contas, que adotavam a métrica e o chicote como a medida de produção. Só que essa sociedade disciplinar, de poucas décadas para cá, historicamente isso é nada, ela vem se transformando numa outra sociedade que é um pouco mais sutil, é a sociedade do desempenho. Isso é muito diferente. Como assim a sociedade de desempenho? A sociedade de desempenho, ela não acabou com a sociedade disciplinar. Ela aperfeiçoou o modo e o mecanismo. É muito diferente. Há um filósofo coreano radicado na Alemanha, Shu Han, que vai dizer que, pela primeira vez na história, nós temos a possibilidade de sermos servos e senhores ao mesmo tempo. Pode parecer muito esquizofrênico, não é? Como é que isso é possível? Como eu sou vítima, servo, e, ao mesmo tempo, eu sou senhor de mim mesmo. É possível. É quando nós introjetamos essa disciplina e nós passamos a cobrar de nós mesmos. É completamente diferente. E aí está o perigo. Porque quando eu tenho, entre aspas, um algoz externo, eu aprendo paulatinamente a lidar com esse algoz externo. É aquilo que os franceses chamam de tricherie. Você, inclusive, adota certas normas, certos procedimentos que faz com que, afinal de contas, nós possamos ter uma certa blindagem às cobranças. O problema é quando eu introjeto esse modelo dentro de mim e eu começo a cobrar de mim mesmo. E daí eu não cobro só nas 8 horas previstas na CLT. Eu cobro nas 8, nas 9, nas 10, nas 11, nas 12, nas 13, nas 14, nas 15, nas 24 horas. E é isso que é assustador. Com o advento do neoliberalismo e com a adoção cada vez mais rápida, célere, sem praticamente nenhuma crítica, aos métodos que foram adotados pela iniciativa privada no serviço público, nós introjetamos essa lógica e legitimamos essa lógica. Esse é um fato concreto. Não é só na justiça que está acontecendo. Isso está acontecendo na própria universidade, nas grandes universidades. A métrica se tornou um verdadeiro fetiche. Um fetiche a ser cumprido de qualquer maneira, de qualquer forma. E o mais complexo é que, quando eu adoto um processo, cada vez de forma mais célere, e quando ele se solidifica, ele se legitima. E quando ele se legitima, você passa, embora ele te incomode, a defendê-lo. É daí que a vítima se torna algoz, de si e dos outros. Eu estou sintetizando, senão não vai dar tempo e tem muita coisa interessante. Então, vamos deixar esse negócio de slide de lado. Qual a consequência prática para isso? A consequência prática é que essa lógica destrói aquilo que a gente chama coletivo de trabalho. Eu acho que é a maior contribuição. Ela faz com que nós vejamos os nossos colegas de trabalho como rivais, quando não, inimigos. Essa lógica que está muito baseada num projeto neoliberal, tem por consequência você adotar remunerações variáveis, dependendo do desempenho, o que pode ainda mais comprometer a solidariedade efetiva entre pares. Quando eu falo solidariedade efetiva entre pares,
eu falo, de fato, numa lógica da colaboração. Afinal de contas, se a minha remuneração depende de uma curva de Gauss, na qual eu comparo o desempenho do sujeito X com o desempenho do sujeito Y, por exemplo, no caso de vocês, o magistrado A em relação ao magistrado B, o B em relação ao C, seja lá o que for, se eu sou o magistrado Eloane e Adriana é a magistrada Adriana Manta, ela vai torcer para que o Eloane se saia mal. Não porque ela não goste de mim, não, pela simples razão. Porque o meu malefício é o benefício dela. É simples assim. Estou exagerando? Não. A General Electric, por exemplo, Walsh, que foi o grande presidente, né, que veio em tecnologia para o mundo todo, uma das maiores empresas do mundo, né, na última entrevista que ele deu, ele falou que eles estão adotando um procedimento diferente, foi antes de falecer, inclusive, porque, embora realmente a produtividade aumentasse de forma fantástica sobre alguns aspectos, no final eles chegaram à conclusão que as pessoas se rivalizavam tanto que não cooperavam, e os grandes projetos hoje, em termos de tecnologia, só podem acontecer se houver uma cooperação efetiva. Então, o grande problema de nós criarmos mecanismos de disputa interna é que ela pode se transformar em fratricida. Uma coisa é o cooperar de forma teatral, como diria Goffman, dramatúrgica. É ir almoçar junto, tudo isso é importante. Né? É fazer festinha, tudo isso é importante. Outra coisa é uma colaboração de fato, efetiva. O grande problema que o magistrado tem é que ele tem o ideal de ego já projetado para si e para os outros. Então, ele acaba sendo vítima, acho que agora fica mais fácil, desse próprio ideal de ego, que é muito positivo se obedecer àquilo que Aristóteles chamava de ataxia, qual seja, equilíbrio. Agora, se você adota metas praticamente impossíveis de serem cumpridas, isso pode ser fatal. Daí ele não se torna mais remédio, não é um alento a um certo grau de narcisismo no sentido positivo do termo, de cuidado, mas ele se torna um verdadeiro veneno. Está claro essa questão? Bom, vamos para frente. Então, só para vocês, a sociedade disciplinar e a sociedade de desempenho. Se vocês se espelham neles, fiquem à vontade para... É mais ou menos isso. Não é? Na sociedade disciplinar, nós temos metas, desempenhos. E na sociedade do desempenho, nós temos isso. Esse é o modelo da iniciativa privada. Isso não é piada, tá? Eles tiraram, é claro, mas antes deles tirarem, eu tirei uma foto, né? Estava em algumas agências e centros de treinamento desse banco. Queremos incansáveis. Estão sendo sinceros. Não, gente, sejamos francos. Eles estão sendo sinceros. Estão tendo a coragem de ser sinceros. Talvez foram tão sinceros que depois até tiraram. Meu Deus, o que nós fizemos? Né? Mas foram francos, gente. Foram francos, não é piada, estava lá. Não estou inventando nada, não sou louco de inventar uma coisa dessa. Queremos incansáveis. Eles querem pessoas que não se cansam, pessoas maquínicas, como diria o Guattari. Pessoas que, afinal de contas, não têm tempo para a família, não têm tempo para o companheiro, não têm tempo para a companheira, não têm tempo para cuidar da saúde, não têm tempo para os amigos, enfim, eles querem indivíduos, como diriam os gregos. O que significa isso? Eles querem sujeitos dissociados dos demais.
A assembleia grega era justamente o oposto do indivíduo. Era onde você trocava ideias, é onde você aprendia a escutar, é onde você aprendia a ouvir. E um magistrado dissociado da sociedade é um perigo. Desculpe minha franqueza. É um perigo, porque não sabe o que está fazendo, não sabe o que está julgando, por mais inteligente, competente e culto que seja. Eu me especializei em assédio moral sexual, trabalho com isso há 25 anos. Imagine eu pesquisar um tema desse e não estar atento ao que está acontecendo na sociedade real, concreta. Com a Margarida Barreto, que infelizmente não está aqui, e era de Salvador, nascida aqui, com quem eu aprendi muito, o mérito é dela. A gente acabou sendo pioneiro nesse termo. Uma coisa que eu aprendi muito com a Margarida é escutar as pessoas. E quando a gente saía para pegar um cinema, lá em São Paulo, às vezes a gente parava e conversava com um morador de rua. Ela me ensinou a fazer isso. Foram nesses 30 anos de amizade. Conversar com um morador de rua, ver a história daquele homem e daquela mulher. E, olha, você sai totalmente diferente. Isso é ser pesquisador. Ser pesquisador não é só ser formado em direito, psicologia, economia. Não. É saber escutar. Um magistrado que se torna um indivíduo, ele não vai saber julgar. Esse é o grande problema. E um magistrado doente não vai ter condições de bem julgar. Porque não sabe julgar a si próprio. Porque perdeu o amor por si mesmo. Porque acabou sendo submisso do próprio narcisismo. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que, afinal de contas, se preocupem com os outros. E a gente só vai conseguir se preocupar com os outros começando a respeitar a si próprio, a própria família, a própria saúde, a própria existência. Não precisa ser psicanalista para saber isso. Basta ser um humanista. E é isso que eu acho que vocês precisam. Eu não estou falando para vocês só teoricamente. Eu venho fazendo pesquisas com o judiciário, a Adriana sabe, há muitos anos. Eu, Giovanni Alves, há mais de uma década a gente vem fazendo pesquisas e pesquisas profundas, qual e quant. E, infelizmente, tenho frases aqui que a gente posso até colocar para vocês, algumas, mas, infelizmente, nós temos nos deparado com o judiciário doente. Judiciário doente. Um judiciário literalmente doente, com magistrados e servidores adoecidos. Isso é muito perigoso. Aquilo que o Frederico colocou é verdade. Aliás, chega a ser pior, viu? Infelizmente, chega a ser pior. Frases tal como: eu amo meu marido, mas estamos por nos separar. Ele diz que não suporta mais uma mulher que só fala em processo. Está lá. Está lá, para quem quiser. Magistrados que voltam a ser adolescentes após uma terapia de casal, na qual ele prometeu para a esposa, perante a terapeuta, que ele não trabalharia nos finais de semana, mas como o trabalho não para e as cobranças não param, ele resolveu, entre aspas, se livrar da sua promessa. Como? Ele mesmo disse: havia prometido para minha esposa que não trabalharia mais no final de semana. Mas, quando começaram a vir as cobranças, e agora o processo eletrônico,
E ele sente saudades, como vários magistrados colocaram, que sentem saudades do tempo do carrinho, que você via, né, os processos, podia ser até meio incômodo, etc. e tal, punha processo no porta-malas, aquela coisa, mas a pilha baixava e agora não baixa. Esse magistrado, para disfarçar e não ter mais problemas com a esposa, ele dizia que, às vezes, ele gostava de ficar um pouco mais para assistir um filme. A esposa ia dormir, ele pegava o notebook, trazia para a sala, ligava a televisão e continuava trabalhando. Quando ela levantava, ele fechava o notebook e fingia que estava vendo um filme. E ele falou para nós, meio envergonhado, depois ele mesmo riu, nós também não aguentamos, porque começamos a rir, que parecia um adolescente que estava vendo filme pornô e, quando a mãe chegava, fechava. É mais ou menos isso. Chega a ser infantil. Mas são coisas que estão acontecendo, não é? Juízes que falam, literalmente, que aqui todo mundo toma no tribunal Rivotril, como se fosse chiclete. Que, às vezes, os colegas chegavam para ela e diziam: você tem Rivotril? Ela falava: eu tenho na bolsa. Gente, chega a ser hilário, mas é verdade. Pessoas que estão dependentes de medicação para dormir e medicação antidepressiva para trabalhar. Agora, eu digo, como uma pessoa pode julgar bem, trabalhar bem, se ela está adoecida? Essa é uma questão séria. Juízes que fazem decupagem, como dizem os franceses, não porque são pessoas destituídas de ética, pelo contrário, não é? Sofrem profundamente porque sabem que não estão fazendo um bom trabalho. Transformar um processo em 3 não é a melhor medida, mas se a questão é cumprir as metas, afinal de contas, você cumpre as metas. E são os melhores que mais adoecem, o que é mais triste ainda, porque são aqueles que têm mais consciência do que estão fazendo, sabem que o que fazem não é o melhor para eles, não é o melhor para o judiciário e não é o melhor para a população, mas acabam fazendo. Não é dessa justiça que nós precisamos. Não é de uma sociedade de desempenho que nós precisamos. Nós precisamos de juízes que saibam o que estão fazendo, de juízes que tenham compromisso com a sociedade e não com as metas. E é isso que eu espero de vocês. Bom, professor, eu não tenho palavras. Não sei se alguém tem, mas eu não tenho. Desculpem, mas fiquei sem fala. Não sei se tem tempo para pergunta. Cadê o pessoal, gente? Me deixaram sozinha. Acabou, não tem mais tempo para nada, nem para pergunta, né? É a sociedade de desempenho. Então, eu agradeço mais uma vez os palestrantes por estarem aqui. As palestras foram maravilhosas. Eu achei que a ordem, inconscientemente, foi perfeita. Mas, enfim, eu agradeço demais. E agradeço demais o convite, porque não podia ter sido... Foi um presente para mim estar aqui. Obrigada a vocês, todos.